Brasil. Hora 360. Hora 360. Um abraço, 7 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Muito boa noite para você que me ouve em todo o Brasil pela Brado Rádio. Começa agora a segunda edição do Hora 360, aqui pela primeira emissora conservadora do Nordeste, Brado Rádio. E boa noite para você que chegou agora aí no YouTube, youtube.com/Brado Rádio. Satisfação mais uma vez em estar na melhor rádio conservadora do Brasil, a segunda do Nordeste e a melhor do Brasil. Não desmerecendo outras emissoras de direita no Brasil, mas a Brado Rádio, meu amigo, graças a Deus nós temos uma estrutura belíssima. Muito boa noite para você. Siga o nosso YouTube, aliás, inscreva-se em nosso canal, youtube.com/Brado Rádio. Nós temos também o nosso Twitter, twitter.com/Brado Rádio, e o Facebook também é Brado Rádio. E você pode ativar o sininho de notificações no YouTube. Não se esqueça, faça agora. Vá lá no sininho de notificações, deixe ativado também o like. Ativado o like não, deixe o seu like aí no vídeo do YouTube. Muito boa noite para você de todo o Brasil. Boa noite aí, Lauro de Freitas. Boa noite, Pernambuco, de todos os lugares. Muito obrigado. Rapaz, mais um Hora 360. E o giro de notícias hoje é impressionante sobre a Argentina, que está no fundo do poço. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o governo da Argentina, que já encaminhou uma proposta de legalização do aborto. É isso mesmo, legalização do aborto na Argentina, com esse governo comunista que já destruiu a economia e agora quer destruir os valores, quer destruir o cristianismo. Tá aí a consequência, porque o que sempre dissemos aqui nos programas, por onde a esquerda passa, nem a grama cresce. 7 horas e 5 minutos, lembrando, compartilhe este vídeo, você que assiste pelo YouTube, compartilhe com todos os seus amigos em todos os lugares. Coloca lá nos grupos de WhatsApp, os grupos de direita, os grupos da Bahia, os grupos do Brasil, você de todos os lugares. Vou fazer uma exceção aqui agora, vamos lá. Salvador, Bahia na live. Valdir, um abraço, Valdir. Lauro Silveira, boa noite a todos. O Glemerson do Piauí, olha, e Piauí, como é que tá? Tá fazendo muito calor? Diga aí. Deixa eu ver, Fê, de São Paulo, boa noite. Fernando Silva, boa noite, Xará. Valeu, boa noite, ele tá falando com outro do chat. Boa noite de Floripa, Ruth Costa, boa noite, muito obrigado. O Ítalo Sherlock, grande Ítalo, um abraço, meu irmão, tamo junto. Vamos lá, o que mais? Vamos lá. Meu Deus, os argentinos precisam reagir. Coloca aí a sua localidade, onde você está falando. Vamos fazer essa interação rápida, vou abrir essa exceção. Você sabe que ultimamente nós estamos somente lendo o Superchat, né? Mas como a audiência está mais fraca agora no YouTube, eu farei isso. E se você que me ouve pela Brado Rádio, corre aqui no YouTube, youtube.com/Brado Rádio, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho de notificações. Deixa eu ver, Fernando Silva de Salvador, beleza, mas qual bairro? Ajuda aí, né, irmão? Qual bairro? Lauro de Freitas está entregue à esquerda, lamentavelmente, Manuela. E a eleição da Moema Gramacho, né, mais 4 anos de sofrimento para o povo de Lauro, né? A cidade totalmente destruída. Eu falo aqui, já falei tantas vezes, né? Eu não sei como é que o povo conseguiu reeleger a Moema Gramacho, né? A gente conversou ontem com o Leonardo Dias, né? O Eduardo Viana também me disse isso. Um abraço, Eduardo. Ele foi o único que alertou. Eu imaginava a vitória do Teobaldo em Lauro de Freitas, mas o Eduardo Viana me disse: olha, Timóteo, parece que Moema vai levar de novo na região de Lauro, e fez. Acertou. O Cristom Charcot, Salvador, La Bahia. Bora, Bahia. Valeu, meu irmão. Um abraço pra você. Valdir, olha aí. Superchat. Valeu, Valdir. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado. Fiquei sabendo da Brado através do Alan do Terça Livre. O Alan é o melhor jornalista conservador do Brasil. Tem gente que não gosta dele, mas eu falo a verdade. Eu não estou puxando o saco, não. Estou falando a realidade. O Alan, ele está pagando um preço. Ele já pagou um preço terrível
foi perseguido, foi difamado na mídia, tentaram destruir a sua reputação, mas o Alan tá lá. Tá fazendo um trabalho belíssimo no Terça Livre, tá nos Estados Unidos, né? Fez a cobertura das eleições lá aquele embate lá, aquela loucura, aquela confusão dos grupos terroristas também, do Antifa, do Black Lives Matter, que mais? Essas tranqueiras aí, o Alan tá lá no meio, inclusive o Alan fez um vídeo no meio do pessoal Antifa. Mas o Alan é gente boa demais. Parabéns a toda a equipe do Terça Livre, Alan, o Ítalo Lorenzon, que eu não conheço pessoalmente, até um menino que trabalha lá, agora eu esqueci o nome dele, que eu já falei com ele, e trabalha como nosso diretor aqui. Eu conheço o Anderson, se não me engano, o Anderson que faz o trabalho lá no Terça Livre. Olha lá, o Ney, Macaé, Rio de Janeiro, um abraço, meu irmão. Síria de Belém do Pará. Obrigado, viu, Síria? Muito obrigado pela audiência. Manuela está dizendo o seguinte, cidade abandonada, educação, saúde, um caos, verdade. O Heron está dizendo o seguinte, estaremos igualzinhos à Argentina em breve. Deus me livre e guarde. Tomara que não. Que isso, rapaz, não diga um negócio desse não. Que isso, o Brasil ainda, graças a Deus, nós temos um presidente conservador, viu? Um presidente que com muitos defeitos, né? A gente sabe, um governo com muitos defeitos, aqueles milicos. Nós temos um governo ainda, um presidente que defende liberdade, meu querido. Imagina se tivéssemos um Alckmin numa circunstâncias de pandemia, de fraudemia como essa que estamos vivendo. Imagine se tivéssemos um Alckmin da vida. Imagine se tivéssemos um Temer. Não precisa ir muito longe. Se não fosse o Bolsonaro, eu acho não, tenho certeza, é intervenção divina, oração de muita gente. O Trump nos Estados Unidos é a mesma coisa. Imagina se não tivesse o Trump, imagina se não tivesse um presidente que defendesse a liberdade do Ocidente, né? O Bolsonaro, o Trump. Mas graças a Deus, nós estamos aí. Rio de Janeiro na área, Tati Vasco. Valeu, Rio de Janeiro. Tá quente aí no Rio? São Paulo, Everson Giacom. Quando colocar assim São Paulo, manda o bairro também, viu? Quero saber o bairro. Rio de Janeiro, deixa eu ver. O povo do Rio de Janeiro aí na escuta. O povo do Rio, sabe o quê? O povo do Rio tá na escuta. Eles viram um card com o nome Argentina no fundo do poço. O Rio de Janeiro não tá muito distante também. Tem que escolher entre Crivella e como é que é o outro? E o Eduardo Paes, pelo amor de Deus. O cara já foi envolvido em escândalo de corrupção, nome de como é que fala? No Aldebrecht, na planilha da Aldebrecht. Tá situação ruim lá no Rio de Janeiro, viu? Vou te falar. Emílio de Goiânia, um abraço, Emílio. Valeu, meu irmão. O Brasil ainda tem jeito, mas precisamos nos unir, lutar juntos. Um salve de Muzambinho, Minas Gerais. Ô, Diogo, sabe de quem que é a terra de Muzambinho, Minas Gerais? Milton Neves. O Leonardo vai confirmar. É a terra do Milton Neves, ele fala sempre. Muzambinho, São Paulo, Perdizes. Pô, lugar bonito, hein? Perdizes é só de bacana, hein? É? Bacana, hein? Perdizes é de bacana em São Paulo. Sim. Yanara, Recife, muito obrigado. Recife. E a Patrícia, hein? Delegada Patrícia, perdeu a eleição, hein? Ficou em quarto ou terceiro lugar. Muito triste, viu? A única candidata decente em Recife era a delegada Patrícia. Vamos lá, Brasil! Vão mandando suas mensagens aí e lembrando, nos ajude no Superchat. Nos ajude, pelo amor de Deus. Preciso da sua ajuda. Você é patriota? Faça alguma coisa. Coloca aí o Superchat, qualquer valor, R$5, R$2. E nós temos o nosso Apoia-se também, muito importante. O único instrumento de financiamento da Brado Rádio, por enquanto, é o Apoia-se. apoia.se/Brado Rádio. Nós precisamos de você, patriota. Não temos recurso federal, estadual, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, nada, zero. Temos você. Você que me ouve pela Brado Rádio e você que me assiste aqui no YouTube. Gabriel... Desculpa, irmão. Não é Gabriel, não. É Dani, desculpa, querida. Eu não sei ler o seu nome. Leitinoski. Curitiba. Beijo, pessoal de Curitiba. Gabriel de Irecê. Cadê o povo da Bahia, Irecê? Deixa eu ver. A Fê de São Paulo é Covas e Bolos. O que é melhor? Fechar ou invadir sua propriedade e comércio? Rapaz. Leonardo Dias. Já está aqui na bancada. Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? Boa noite, Mote. Cheguei um pouquinho atrasado hoje. Já derrubando chave, celular na mesa, pá, fazendo mal barulho. Aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tá ofegante. É porque eu subi aqui, correndo aqui no elevador aqui pra... Fique tranquilo. Chegar no horário aí. Fique tranquilo, a gente tá fazendo essa interação com os nossos web
web espectadores aí no YouTube. Olha, é o Leonardo, sim, o Milton Neves é muzambiense, é isso, muzambiense. Pelotas, Rio Grande do Sul, a Argentina acabou, é isso mesmo, meu querido. Situação na Argentina é terrível. Abrantes, Camaçari, Covas e Bolos em São Paulo. São Paulo, meu amigo, está destinada ao fracasso. Né? Eu vou falar para você, eu estava ouvindo hoje mais cedo, eu votaria no Covas, né? Muito óbvio isso. O que você acha, Léo? Se você fosse paulistano, aliás, você votaria em quem? Olha, Timóteo, é uma escolha muito difícil, viu? Muito difícil. Sinceramente, não dá nem para distinguir hoje o PSDB do PSOL em relação ao que aconteceu aí nos últimos tempos aí nas ações práticas, né? Os tucanos, claramente, em grande medida, também vinculados ao esquema internacional do Partido Comunista Chinês, né? O principal expoente do PSDB, que é o atual governador de São Paulo, ele se converteu praticamente em uma espécie de menino de recado do Partido Comunista Chinês, né? Claro que também defendendo os próprios interesses, na medida em que ele também é um lobista, né, dos produtos chineses aqui no Brasil, né? Mas mesmo assim, você não acha que é válido, né, votar no Covas? Porque o outro é praticamente um marginal, né? Invasor de propriedade. Terrorista. Eu não sei quem escolher. Aí você vai realmente para o menos pior. Talvez seja melhor até que vote no PSOL para radicalizar tudo. Olha! De uma vez por todas e ver se a gente acorda. Porque... Não, eu não estou dizendo que eu votaria no PSOL. Eu estou dizendo que talvez fosse melhor que o Boulos ganhasse a eleição, para que talvez as pessoas acordassem, percebessem que já passou da hora, né, de reagir, de ter uma reação. Passou da hora. As grandes metrópoles, né, Léo, a gente já falou isso algumas vezes, as grandes cidades estão tomadas pelo marxismo cultural. Não somente São Paulo, capital. São Paulo, Léo, a gente está falando com surpresa, mas São Paulo já elegeu Fernando Haddad. Luiz Orondina. Sim, sim. O que mais? Diga outro traste aí de São Paulo, lá, prefeito. Marta Suplicy, Luiz Erundina, Marta Suplicy, bem lembrado, Fernando Haddad. Claro que o Boulos já é um estágio avançado da radicalidade, da extrema ignorância e imbecilidade, mas o vereador mais votado quem foi? Eduardo Suplicy. Então você também não é muito de surpresa. Assim, tudo tem um contexto, né, Timóteo? Vamos lá. A Erundina, dessas que você citou aí, foi a que foi eleita com um discurso mais radical, vamos assim dizer. Aí ainda foi lá no início da década de 90, não é isso? A eleição dela. Sim. Mas tanto a Marta quanto o Haddad, eles foram eleitos em outras perspectivas, né? Fazendo aliança lá com o Maluf, a outra lá também teve uma aliança pontual com o PSDB também. Então, o que fez, assim, dentro do contexto, serem candidatos que eram vistos como mais moderados. O mais preocupante é que o Boulos, ele vem, pelo menos até então, está tentando mudar agora porque vai para o segundo turno, mas vem com um discurso radical mesmo, né? Então, o eleitorado comprar isso é complicado. Rapaz, eu já vi que eles estão tentando mudar, é isso né? que eu ia falar agora. Agora já é o Boulos, paz e amor, Exato. Então certamente não vai mais ser visto como invasor de propriedade, vai ter todo um trabalho de marketing aí para alterar a imagem dele, né? Deixa eu ler o superchat do Rogério Alex Tamura. Você viu o vídeo do Gustavo Gayer? Não é Gayer não, né? Gayer, né? Falei 300 vezes o nome errado. Gustavo Gayer falando da fraude nas eleições de São Paulo, onde tem denúncia de compra dos presidentes das zonas eleitorais. Eu vi sim. Agora, é algo que tem que ser analisado, né? Estamos aqui passíveis de processo, então não posso ficar falando. Aliás, com essa cobrança, você viu hoje o Oswaldo Eustáquio, né? Não existe mais democracia. Vivemos, infelizmente, num estado de exceção. Então, um veículo conservador já é avisado. Eu já fiquei sabendo, eu recebi informações que o pessoal já está de olho na Brado Rádio, não tem nenhum mês. Então, a gente vai tomar algumas precauções. Eu não vou falar abertamente, sem provas. Deixa eu esperar outras informações, né? Alguns documentos, aí a gente fala. E aí, meu amigo, quando eu estiver também nos Estados Unidos, tranquilo, né? Com green card, eu posso ficar mais safo. Ficar falando agora, assim, não é muito tranquilo. Mas eu voltando no assunto do Boulos, o Léo, eu estava falando isso ontem. É o Lula Paz e Amor 2.
Sim. O Boulos está fazendo um vídeo, eu não sei se as pessoas conseguem captar a linguagem das propagandas, mas o cenário que ele está, o estilo, a linguagem, então mostrando que ele é um cara do bem, entre aspas, mostrando que ele é um cara pacífico, tirando essa imagem de socialista, comuna, então abraçando mais o jovem imbecil, cabeça vazia, e ele está conseguindo, está surtindo efeito. Eu não tenho dúvida nenhuma. Na verdade, o PSOL ele já vem há muito tempo já se adaptando a proposta que foi para a própria criação dele, né? Uma espécie de alternativa ao PT, quando este tivesse já com sua imagem absolutamente deteriorada, né? Eu estava vendo interessante, o professor Olavo de Carvalho fez um artigo ainda em 2006 e o PSOL foi fundado oficialmente em 2005, a princípio como uma dissidência do PT, que na verdade era nada mais nada menos do que uma forma de jogar o espectro político mais para a esquerda, fazer o PT ser considerado um partido de centro ali, mesmo sendo um partido de esquerda, e o PSOL ser uma espécie de outra oposição alternativa em relação à oposição firmada na época, que era dos tucanos e do DEM, né? do antigo PFL. E na verdade o PSOL de lá para cá foi se remodelando, o PT foi realmente cada vez mais tendo sua máscara caída, retirada, e naturalmente o PSOL vai ocupando esse espaço. Por isso que eu não concordo com esse diagnóstico aí, a gente até falou sobre isso ontem, de que poderíamos considerar como positivo o resultado eleitoral das eleições municipais desse primeiro turno. O que a gente viu na grande realidade foi um número de perda de prefeituras especificamente do PT, né? O PSOL não conquistou tantas prefeituras assim, mas teve um crescimento absurdo na ocupação de espaços nas cadeiras legislativas aí, Brasil afora. Várias câmaras de vereadores aí vão ser preenchidas com novos vereadores do PSOL, inclusive como mais votados nas capitais, em várias e várias aí. Então, o PSOL vem crescendo, vem ocupando espaço e nada mais representativo do que ser competitivo na principal cidade do país, que é São Paulo, né? 7h20, um abraço para você que nos ouve em todo o Brasil pela Brado Rádio, site bradoradio.com.br e também pelo aplicativo Brado Rádio na Play Store. Se você tem aí o Android, você pode baixar na Play Store Brado Rádio, em breve para iPhone também. Lembrando que você que tem iPhone, você pode ouvir no seu aplicativo Safari, né? No seu browser de internet no iPhone. É só digitar bradoradio.com.br que vai estar tocando normalmente. Deixa eu colocar, inclusive até tá transmitindo normal aí, deixa eu colocar para você ver. Eu tô com o meu celular. Deixa eu ver aqui. Você pode ouvir no seu... Viu aí? A rádio funcionando normalmente no iPhone. Por que eu tô dizendo isso? Muita gente reclamando. Ô Timóteo, cadê o aplicativo de iPhone? Cadê o aplicativo de iOS? A gente sabe que não é tão fácil assim. Então, já estamos em processo de start do aplicativo de iPhone, aguardando a autorização da Apple. Superchat, um abraço, muito obrigado. Qual que é o seu nome? Você participa sempre. O North Pole, Polo Norte. Um abraço, meu irmão. Timóteo, o que você acha do Build Back Better? Vários líderes, inclusive o Joe Biden falou sobre isso, né? Vários líderes mundiais já estão falando. Estão nos preparando para o grande reset na cara dura, verdade. É o plano de governo do Joe Biden. Ele falou do Build Back Better, né, que é uma reestruturação econômica do zero, né, facilitando, trazendo um globalismo também, algo completamente controlador, dominador, totalitário. E o Gervásio, ele sabe muito bem sobre isso. Eu acredito que amanhã ou na quinta-feira nós falaremos aqui no Hora 360, a primeira edição, sobre esse BBB, não é o Big Brother, é o Build Back Better, um assunto muito importante e você que me assiste precisa estar antenado. Você está antenado sobre esse assunto, Léo? Mais ou menos, Timóteo. Eu ouvi alguma coisa sobre isso, mas não cheguei a ler exatamente. É o plano de reestruturação econômica dos globalistas, inclusive está no nome, aliás, o nome não, lá no plano de governo do Creepy Joe. Sabe quem que é o Creepy Joe? O Joe Biden. Vamos lá, primeira notícia do dia, vamos falar do que interessa. Argentina no fundo do poço. Diogo, coloca na tela notícia do Conexão Política. Atenção, conservadores do Brasil.
Olha o que está acontecendo na Argentina. O país tomado pela esquerda, pelo comunismo. Se tiver no ponto, pode colocar. Eu vou ler aqui no meu computador. Atenção. Governo da Argentina encaminha a proposta de legalização do aborto. É isso mesmo que você ouviu. Está aí na sua tela a matéria escrita pelo querido Marcos Rocha, do site Conexão Política. Um abraço ao Raul também, a toda a equipe do melhor site do Brasil. Olha só, o presidente argentino, Fernández, disse hoje que o governo dele enviou ao Congresso um projeto de lei para a legalização do aborto no país. Abre aspas. A legalização do aborto salva a vida de mulheres e preserva suas capacidades reprodutivas, muitas vezes afetadas por esses abortos inseguros, fecha aspas, afirmou o presidente comunista Alberto Fernandes. Essa adição foi minha, viu? Não está na matéria. De acordo com o mandatário, a proposta prevê a obrigatoriedade de que o procedimento ocorra dentro do sistema de saúde. O presidente enviou também ao Legislativo outro projeto que estabelece uma campanha de 1000 dias para garantir o cuidado integral da saúde das mulheres grávidas e de seus filhos nos primeiros anos de vida. Abre aspas, sempre foi o meu compromisso que o Estado acompanhe todas as gestantes em seus projetos de maternidade e cuide da vida e da saúde de quem decide interromper a gravidez. O Estado não deve ignorar nenhuma dessas realidades. Está aí. Para você, uma bomba logo essa noite. Consequências de um governo comunista. Olha só, Timóteo, eu vou fazer aqui o contraponto, mais uma vez, em relação ao que está parecendo que é um consenso já da opinião dos formadores aí, dos formadores mesmo de opinião da direita, né? Vamos lá, o pessoal fala assim, a Argentina está aí o exemplo, né? Se não tivéssemos eleito o Bolsonaro, nós estaríamos aí caminhando para o comunismo, né? E claro que o que está acontecendo na Argentina é gravíssimo, né? A gente vê, em função dessa pandemia, na verdade a fraudemia do vírus chinês, o Foro de São Paulo retomando espaços que haviam sido perdidos, né? A gente chegou a comentar aqui em algum momento. Cada caso é um caso. A gente pegou o caso da Argentina que você falou, o caso do Chile, né? Que você tem lá um governo mais ou menos de centro, né? Com viés de direita, mas que também praticamente já foi destituído, né? A partir dos protestos de rua e tudo mais, e algo que foi inclusive anunciado desde o ano passado, né? Começou lá a ideia de vir para cá, mesmo antes desse golpe aí do vírus chinês. Aí tem um caso do Peru também, onde tinha um presidente claramente de viés de direita que também foi removido do poder. A Bolívia que conseguiu lá tirar o Evo Morales, mas parece que já teve um retrocesso também, um revés aí. E o caso da Argentina é o caso mais emblemático pelo seguinte, porque o que está acontecendo lá hoje, isso aí é minha opinião, e eu digo para fazer o contraponto do que está sendo colocado por todos aí, é reflexo, sobretudo, do governo fracassado Macri. O governo Macri foi eleito, na verdade, claro que a Argentina não tem ainda uma direita constituída, como tem no Brasil. O Brasil, embora não tenha uma direita formal, porque não existe partido de direita, mas tem pelo menos uma força política de direita que surgiu com o Bolsonaro, né? E na Argentina nem isso. Mas, no entanto, existe um forte sentimento anti-esquerdismo, anticomunismo também nos nossos irmãos argentinos, né? E eles, na verdade, elegeram o Macri para fazer esse combate ideológico que ele negligenciou, né? O governo Macri fracassou realmente em combater os seus inimigos, isso de forma muito clara. E eu estou alertando para isso pelo seguinte, porque o governo Bolsonaro vinha num caminho certo, e aí você começa a perceber uma mudança de postura do presidente, principalmente a partir de meados do mês de maio para cá, onde claramente ele praticamente abriu mão de combater os seus inimigos do ponto de vista ideológico. Hoje, por exemplo, nós tivemos aí, eu vi a notícia aí, você pode confirmar, a prisão de um jornalista, mais uma vez. Não sei exatamente qual foi o motivo, Timóteo. Quem que é? Oswaldo Eustáquio? Oswaldo Eustáquio. Sim, falamos de manhã no primeiro programa. O presidente chegou a fazer algum pronunciamento sobre o caso? Não. Quer dizer, o cerceamento da liberdade de expressão e tudo mais, sendo cada vez mais ampliado aí no nosso país.
E o presidente se calou. Ele claramente mudou a postura, né? Ele não fala mais. Em alguns momentos ele tem os lampejos ali do discurso de antissistema e, ao mesmo tempo, ele não toma uma ação prática contra o sistema. Eu acho que isso é muito perigoso, porque por mais que você possa ter tido melhoras na condução da gestão do país, nós não temos casos de corrupção do governo federal, embora proporcionalmente nunca o grau de corrupção foi tão elevado quanto agora, não por culpa de Bolsonaro, mas o STF obrigou a União a destinar bilhões e bilhões aí a tirar dos cofres da União para direcionar para os governos estaduais, ao governo das capitais aí, de prefeito, governador, sob a perspectiva, sob a justificativa, melhor dizendo, do combate ao vírus chinês. A gente sabe muito bem o que aconteceu aí com a compra de respiradores, com a questão dos testes rápidos. Foram bilhões desviados, proporcionalmente, dentro da escala de tempo. A gente pode se dizer que nunca se roubou tanto no Brasil quanto antes. Isso acontece, curiosamente, dentro de um governo de direita, mesmo a culpa não sendo da direita, né? E, nesse sentido, o problema macro prior é a ausência do combate ideológico. A gente pode ver o que aconteceu com o Trump. Foi, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da economia, por exemplo, o maior presidente, se não o maior, um dos maiores da história dos Estados Unidos. Os 50 anos. A economia operando no pleno emprego, realmente, reduzir o carga tributária, o nível de crescimento econômico do país. E, no entanto, mesmo ele que teve um enfrentamento também direto com os seus inimigos, que na verdade os inimigos do Trump são maiores do que o inimigo do Bolsonaro. Eu costumo dizer o seguinte: os inimigos do Bolsonaro, os inimigos internos aqui, vamos assim dizer, o STF, os tentáculos do Foro de São Paulo, o Gordinho, os partidos, eles são na verdade discípulos dos inimigos do Trump, né? O que acontece lá nos Estados Unidos acontece apenas depois aqui. Aqui tem um terreno mais fértil para que os projetos maquiavélicos deles tenham êxito, mas na grande realidade é germinado lá primeiro, né? E o Trump teve, embora o próprio Trump, a gente está vendo o que está acontecendo aí, o revés sofrido, né, nessa questão eleitoral aí fraudada, e a gente fica preocupado em relação ao futuro do Brasil, porque a gente pode olhar lá para frente fazendo um exercício pessimista, né? Eu admito que é pessimista, mas o exercício de futurologia, para dizer, o que vai acontecer pode ser culpa do Bolsonaro, porque embora ele tenha composto um governo de técnicos, aí a gente tem alguns ministros que a gente pode dizer que são realmente alinhados com o que se espera de uma gestão, mas ele realmente abandonou aquele ímpeto que ele tinha, que é necessário, né, para o que ele foi eleito. Não só do ponto de vista de impor as pautas conservadoras, mas principalmente de combater realmente o comunismo, né? E a gente não vê mais o presidente falar disso. Timóteo. Então você acha, deixa eu ver se eu entendi, se os ouvintes também entenderam, e os specs do YouTube. Você acha que se o Bolsonaro não mudar o seu posicionamento, o Brasil vai ter um governo Macri parecido, os mesmos formatos? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sendo bem realista, Timóteo, até inclusive eu vou mais além. Mesmo que exista aí uma melhora nos fundamentos econômicos do país, que na verdade vai estar complicado, o país está com o futuro comprometido. Você teve uma retração do PIB ainda não calculada, mas estimada em torno de 10% a 11%, o que significa dizer que a maior queda de toda a história da economia brasileira, né, desde 1929 pelo menos, né, uma crise mundial. E nesse sentido, esses reflexos ainda vão perdurar muitos e muitos anos. Então, mesmo sendo otimista que o governo tenha aí uma carta na manga, projete um crescimento econômico, melhore a vida das pessoas do ponto de vista das condições materiais, o que não está dentro do horizonte de razoabilidade, né, mas mesmo que esteja, fica difícil a gente acreditar que os esquerdistas não estão se organizando para tomar o poder de uma forma mais efetiva ainda do que já estão, né? Porque eles continuam mandando nas instituições e tudo mais. E eu acho que o Bolsonaro já passou da hora de se posicionar nesse sentido, Timóteo. Tá certo, é a opinião do Leonardo Dias. Você acha que o presidente Bolsonaro ele tem que voltar
ajudar, no caso, a sua militância? Fez um questionamento também em relação ao jornalista Oswaldo Eustáquio, ele não falou nada. Você acha que o Bolsonaro deveria ter dito alguma coisa? Olha, não só falar, Timóteo, mas usar as prerrogativas dele como presidente, né? Em alguns casos, aí vai para a interpretação jurídica, aí a gente não vai entrar nesse debate, aí, um artigo 142, outro, mas chama o Exército, fecha o STF, que na verdade nunca foi cogitado fechar o STF, mas sim exercer o poder em relação ao que existe na própria legislação previsto contra os ministros do STF que abusam do poder, né? Então, eu acho que precisa uma movimentação. Eu, por exemplo, Timóteo, de forma muito clara, eu venho pontuando há muito tempo já, desde o início do governo Bolsonaro. Eu digo o seguinte, a gente não vê problema nenhum que Bolsonaro faça, por exemplo, um alinhamento com o chamado centrão político, né? E o que acontece desde que esse alinhamento com o centrão, ele tenha uma contrapartida efetiva, positiva para o governo. Então, para as pessoas que estão assistindo aí entender, por exemplo, o governo vai ceder alguns espaços dentro do governo do presidencialismo de coalizão para que esses partidos considerados de centro, né, que não são mais radicais de esquerda, possam ocupar, por exemplo, ministérios dentro do governo. Mas a contrapartida teria que ser óbvia a aprovação de todas as pautas que foram vitoriosas nas eleições de 2018. Então, por exemplo, não é possível você imaginar que a gente ganhou a eleição do Executivo, inclusive elegemos uma bancada considerada até então de conservadores e tudo mais, e a gente está agora discutindo que o aborto pode ser aprovado no país. A gente não pode, por exemplo, pautar um impeachment de um desses ministros do STF que cometeram diversas arbitrariedades, que rasgaram a Constituição, entendeu? Então, quer dizer, o Senado, por exemplo, poderia votar o impeachment de um ministro desse do STF, desde que tivesse uma articulação política do governo, né? Já que, pelo menos em tese, eu até concordo aí com os analistas, o Bolsonaro, infelizmente, não tem o apoio necessário dos militares, dos generais, que têm um viés mais de natureza positivista, né? E aí não querem conflito, e muitos deles foram promovidos também em função das suas próprias convicções, foram dentro dos governos tucano e petistas, né? Que se transformaram em capitão, general, coronel, major, coronel e general, né? E aí, nesse caso, a gente pode até entender isso. Então, não vamos partir para a ruptura, né, vamos assim dizer, mas se Bolsonaro for entrar nesse jogo realmente da coalizão mesmo do seu governo, de articulação política, da política tradicional, ele pode até fazer, mas tem que ter uma contrapartida muito clara. O que não pode é o governo ser encurralado, claramente encurralado pelos membros do Centrão o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, ceder espaço como vem cedendo. 7h36, deixa eu ler o superchat da Fê. Argentina em pleno amor com o comunismo e com as ideias da escola de Frankfurt. Primeiro drogas e agora aborto para surpresa de 0 pessoas. Tá aí, né? Fora a economia que está sendo destruída. A Venezuela já está no fundo do poço, a Argentina está com o pé, né? Aliás, com toda a perna já dentro do poço. Situação complicada para os nossos irmãos. São 7h36, vamos mudar de assunto. Bolsonaro no BRICS. Vamos falar do presidente Bolsonaro em reunião do BRICS. Eu quero saber se o Leonardo Dias vai elogiar o presidente nesse sentido. O presidente diz em reunião do BRICS que revelará os países que importam madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Segundo o presidente, a Polícia Federal desenvolveu um método para rastrear a origem de madeiras apreendidas e exportadas usando isótopos estáveis, uma espécie de DNA que mostra a origem geográfica de produtos. Abre aspas, ele diz o seguinte, o presidente Bolsonaro: estaremos revelando nos próximos dias os países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. E alguns desses países são os mais severos críticos ao meu governo no tocante a essa região amazônica. Creio que depois dessa manifestação, que interessa a todos, por que não dizer no mundo, essa prática diminuirá e muito nessa região, fecha aspas, declarou o presidente Bolsonaro. Tem um vídeo aí no ponto, Diogo,
Por favor, pode soltar o vídeo do Bolsonaro falando no BRICS com o Xi Jinping, tem o russo lá, como é o nome dele? O rapaz... Quem é? Putin, Vladimir Putin. Sim, os BRICS. Quem mais? Tem o cara da Índia também. Solta aí. África do Sul. Solta aí. Mas dizer aos senhores, amigos do BRICS, que a nossa Polícia Federal desenvolveu um método usando isótopo estável, um tipo DNA, para permitir a localização da origem de madeira apreendida. Não apenas apreendida, mas o que é mais importante, a exportá-la também. Então estaremos revelando nos próximos dias países que têm importado madeira e estaleiro de forma ilegal da Amazônia. E alguns desses países são os mais severos críticos ao meu governo tocante a essa região amazônica. Creio que depois dessa manifestação, que interessa a todos, por que não dizer no mundo, né, essa prática diminuirá em muito nessa região. Pode ser que ele esteja se referindo, tem também empresas, né? É muito complicado porque, por exemplo, existem as chamadas ONGs e tudo mais, muitas delas são inclusive americanas, mas não necessariamente tem uma vinculação com o governo norte-americano. Tem, às vezes, na verdade, uma ligação com os globalistas, né? Que são anti-americanos, né? Então precisa ver exatamente ao que ele estava se referindo. O que ele chama de países de atuação na Amazônia. Mas é um discurso mais assim, no sentido de enfrentamento também. Não sei até que medida isso aí vai ter um impacto. Vamos esperar um pouco mais. Parabéns ao presidente Bolsonaro, excelente argumentação lá do BRICS. Acho que foi o primeiro presidente que está pegando pesado mesmo e mostrando a realidade. Eu não sei se o pessoal assistiu o vídeo, ficou sem som, ou só se foi no retorno do estúdio. Só foi no retorno do estúdio? Tivemos um problema com o áudio no retorno. Então, o VT do Bolsonaro passou com áudio. Parabéns ao presidente Bolsonaro. Aliás, o presidente só vem fazendo coisas boas, graças a Deus. É o presidente que nós temos, o único presidente que defende liberdade no Ocidente. 7h41. Tá no site Conexão Política. O Bolsonaro diz em reunião dos BRICS que revelará os países que importam madeira extraída ilegalmente da Amazônia. 7h41. Notícia: Igreja Anglicana decidirá se vai aprovar em sua doutrina o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Times of London, um jornal, informou que a igreja poderá aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo até 2022, depois que seus bispos prometerem tomar uma decisão sobre as discussões sobre sexualidade. Os bispos concordaram em apresentar suas ideias ao Sínodo Geral da Igreja, que toma todas as decisões finais sobre a doutrina. Após 3 anos de discussões às portas fechadas sobre a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, os arcebispos da Igreja Anglicana pediram desculpas publicamente à comunidade LGBT, de acordo com o jornal Daily Mail. Eu acho que a consequência da destruição moral, né, não somente política, em Londres, na Inglaterra, com a chegada desses imigrantes muçulmanos, a gente tem o islamismo chegando com força na Europa, principalmente em Londres, uma cidade, uma capital que há muito tempo abrigou as raízes do protestantismo, de muitas igrejas, inclusive da igreja anglicana. E está aí essa notícia, né, o fim dos tempos. A igreja anglicana prestes a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É lamentável, né, Timóteo? Na verdade, fruto aí do processo de revolução cultural.
Em relação à igreja anglicana, eu não posso tecer maiores interpretações, mas eu acredito que deva existir um processo de infiltração também Todo interno, lugar. como tem na igreja católica, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a chamada teologia da libertação, né? Que tem a infiltração dentro da igreja, que destrói a igreja por dentro, uma orientação de viés marxistas, ao ponto de que praticamente hoje você tem que selecionar a dedo a igreja que você vai, para você não ver um padre lá petista vinculado à CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos, né? Que é uma entidade que já há muitos e muitos anos foi tomada pela esquerda, né? E faz essa destruição interna da própria igreja. E nesse caso da igreja anglicana, provavelmente não deve ser diferente. Eu não tenho como eu te disse, saber exatamente o que está acontecendo. A gente vê aí a Santa Igreja Católica que já conseguiu aí, já infelizmente tem um Papa que tem um viés claramente comunista também há muito tempo, né, e está fazendo esse processo aí avançar como nunca antes, e lá realmente não deve ser diferente. Rapaz, só para você ter uma ideia, o príncipe Charles, né, que é o filho da rainha Elizabeth, dizem, né, inclusive o professor Olavo de Carvalho diz que ele é muçulmano. A igreja anglicana, para você que não entende, é a igreja oficial, é a religião oficial da da monarquia britânica. E o próprio filho, o príncipe, né, o sucessor ao reinado britânico, ele faz parte, segundo informações aí, ele tem muitos laços. Eu não sei se ele é muçulmano, se ele pratica o Islã, mas ele sim tem muitos laços, tem fotos, aliás, tem reuniões dele com o pessoal muçulmano. Então, pra você ver, né, o filho da rainha Elizabeth, olha o tipo de deturpação cultural que os caras conseguiram, né? O filho da rainha da casa real da Inglaterra tem laços fortíssimos com os muçulmanos, com o islamismo. E aí você vê o resultado disso, né? Tem um livro importantíssimo como é o nome dele? Theodore Dalrymple. Você sabe qual que é? Sim, não cheguei a ler o livro, mas Muito bom. O Dalrymple, ele é o pseudônimo, né? O nome dele é Anthony Daniels. Ele é médico em Londres. Ele justamente explica a destruição cultural feita pelos muçulmanos na cidade, né? Pela chegada de imigrantes muçulmanos ali do Oriente Médio, né? Das guerras civis. E ele explica o que está acontecendo em Londres com o relativismo ridículo, terrível da esquerda, né? Através da política. Começou no Partido dos Trabalhadores. E aliás, eu aconselho que você leia esse livro. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, A Vida na Sarjeta, do Theodore Dalrymple. Esse livro é sensacional, mostra a queda da Inglaterra, de Londres. E tem até um folclore, dizem que Londres ela é segura, extremamente segura, porque os policiais, né, inclusive da Scotland Yard, não usam armas. Né? Eu vi o Benê Barbosa falando sobre isso. É uma fraude essa conversa, é uma mentira. O que sobe de homicídios todos os anos na capital da Inglaterra, em Londres, os homicídios eles sobem muito. Então, por quê? Através de quê? Facas, pedras, punhais. Então, é uma loucura o que ele conta, né? Porque ele é médico, trabalha no setor público, dentro de uma penitenciária, contando justamente o que estamos falando, dessa infiltração cultural de esquerda, que destrói os valores, inclusive cristãos. Difícil encontrar um jovem londrino hoje, não estou dizendo da Inglaterra, viu, gente? Estou dizendo de Londres, que é a capital, como grande metrópole, existe essa maior infiltração comunista. Ele fala dos jovens londrinos que menos de 20%, menos de 10% na cidade são cristãos, por causa da deturpação cultural. Igrejas protestantes fechadas, igrejas anglicanas pichadas, pessoas, mulheres que são apedrejadas nas ruas de Londres por muçulmanos, para você ter noção do que é essa guerra cultural. Um fator interessante é o seguinte, Módio, a cidade de Londres, ela praticamente já foi islamizada. O prefeito de Londres, ele é muçulmano. E, na verdade, o pessoal confunde, porque a Inglaterra não participa da União Europeia, né, formalmente, o Reino Unido, mas aí teve aquele processo lá da votação de 3 anos atrás, né, que manteve a Inglaterra afastada do Reino Unido, mas a votação foi principalmente por conta do interior, né, não foi da cidade de Londres exatamente. E o pessoal às vezes confunde, e Londres é realmente uma cidade que já está islamizada já. Eu tive a oportunidade de ir lá a última vez, há 4 anos atrás, e eu já percebia isso de forma muito clara. Né? Então,
Na grande realidade, a gente já vê essa questão também em Londres, nos outros países, de uma forma mais avançada, o processo de islamização, né? A França já praticamente já não tem mais jeito, Bélgica e tudo mais. Mas no caso da Inglaterra, você salva praticamente o interior só também. Só o interior. Londres, por exemplo, aliás, a Inglaterra, nós temos um primeiro-ministro. Eu fiz uma crítica aqui ao Lucas Ribeiro, né, que é o nosso grande especialista em geopolítica, que escreve para o Brasil Sem Medo, e ele discordou. Falou, olha, eu acho que não, eu acho que o Boris Johnson é um cara ainda, desculpa, é um pilar da liberdade, é uma pessoa que defende os valores judaico-cristãos na Inglaterra, no Reino Unido. E aí passou uma semana, aí vem a notícia do Boris Johnson defendendo sim o lockdown, né, na Inglaterra, em vários lugares. E aí ele mandou uma mensagem para mim, um abraço, Lucas Ribeiro. Rapaz, ele escreveu, você estava certo, viu? Então até a cabeça, se o primeiro-ministro que dizem que é conservador é a favor do lockdown, e defendeu, eu gosto do Nigel Farage, não sei se o Leonardo Dias conhece ele, né? Que é um representante, né, que, na minha opinião, é o mais conservador de fato. Acho que não sei se o pessoal que está assistindo conhece. Não sei se fala Nigel ou Nigel. O pessoal fala Nigel, outros falam Nigel. Nigel Farage. É curioso, né? Porque o Boris Johnson ele se baseou, inclusive desde o início, naqueles estudos do Imperial College, né? Então, na grande realidade, ali há muito tempo já, dentro lá do núcleo do conservadorismo inglês, ele já é visto como alguém que não é conservador, mas curiosamente a imagem dele para o resto do mundo foi exportada como sendo conservador. Você sempre achou que foi uma fraude, então? Foi algo curioso, é como se você pegasse um político aqui mais ou menos identificado como centrista, mas que tem um histórico de combate ao PT e um pouco assim faz críticas pontuais à esquerda, e você colocasse ele como grande conservador, então é curioso, e ao mesmo tempo a gente mesmo comprou essa imagem aqui, em alguma medida, muitos dos nossos formadores passaram essa interpretação para o grande público. É a mesma coisa que disseram à imprensa brasileira, diziam do Macri, né? É um político de direita, né? O político de direita, de extrema direita que destruiu a Argentina. O Macri de extrema direita, que na verdade nunca foi de direita. A Argentina não tem uma direita formal. O Brasil também não tem uma direita formal, mas pelo menos tem uma força política de direita que foi aí que ascendeu através do governo Bolsonaro, né? Mas a Argentina nem isso. A Argentina teve, na verdade, um anti ali, a família Kirchner, né? Como é? Kirchner. A família Kirchner. Então, pronto, foi isso que aconteceu. Tem também um sentimento anticomunista muito forte, mas de uma parcela mais reduzida da população. É isso aí, meu amigo. 7 horas e 50 minutos mais uma vez. Muito boa noite para você que me ouve, nos ouve, né? Pela Brado Rádio em todo o Brasil, através do site bradoradio.com.br ou também pelo aplicativo para Android. Você que tem Android, faça o download do seu aplicativo o mais rápido possível. Não sabemos até quando essa Big Tech, que é o YouTube, nos deixará aqui no ar. Então faça o download bradoradio.com.br, o download do aplicativo, e nos ouça também no bradoradio.com.br. Quer falar? Não, sobre isso que você está falando aí, eu estava vendo que o professor Olavo de Carvalho fez uma postagem, se não me engano foi ontem, foi hoje, não sei exatamente, mas falando que ele não estava mais conseguindo nem postar um vídeo no canal dele do YouTube. Eu vi. Eu cheguei a fazer uma postagem há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, e eu falava o seguinte, já passou da hora, eu lembro que eu escrevi isso, dos empresários que têm poder ainda e ainda prezam pela liberdade, ligados ao Trump, eles pudessem criar redes sociais novas para combater ali o monopólio estabelecido por o Google, o Facebook, o Twitter, né, entre outras também. E, na verdade, isso não aconteceu. O tempo foi passando e a gente está vendo aí o que está acontecendo. O presidente dos Estados Unidos sendo censurado em todas as redes, né? Isso é algo absolutamente impensável se você fosse voltar no tempo atrás, mas os globalistas hoje eles se sentem e são de fato tão poderosos ao ponto de fazer isso, de desafiar a institucionalidade, né? Mas hoje o pau quebrou, viu? Não sei se você viu, o pau quebrou hoje lá nos Estados Unidos. Aquele senador republicano, qual é o nome dele? Um gordinho, Graham, esqueci o primeiro nome dele, Graham. Também tem aquele outro que foi candidato nas prévias, republicano também.
Tem um cubano, como é o nome dele? Não, não é o Rubio, não. É o outro. Rubio, não, né? É o outro. Ele estava lá, oitiva online, com o presidente CEO do Twitter, o Jack Dorsey, aquele barbudo nojento, né? Tem a cara, né? Tem todo o estereótipo, símbolo do comunismo. E também o Mark Zuckerberg. Eu não sei se foi hoje, acho que foi hoje. Eu vi no meu Twitter eles respondendo no Senado, ali numa oitiva. Então, tinham ali os senadores, esse Graham, o outro senador, agora, produção, pega aí, por favor, o outro senador, braço direito do Trump, lá nos Estados Unidos. Então, escreve aí no chat também que deu branco. Eles estavam ali questionando essa censura, inclusive nos veículos conservadores. Né? Você tem aí o site Breitbart, você conhece o Breitbart? Sim, sim. Ele teve o alcance reduzido em 60% durante a eleição. E algumas matérias, elas foram excluídas através das Big Techs. Então, o Instagram, por exemplo, ele reduziu em 60% as publicações do Breitbart. A gente viu o New York Post, que é um site, um jornal de Nova York, existe desde o século XIX. Ele foi censurado também, e os censurado no Twitter. E o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, estava respondendo hoje com os senadores. Ted Cruz, obrigado, é esse mesmo. Mas foi o Ted Cruz mesmo? Foi o Ted Cruz. Eu falei. Mas o cubano não é o Rubio? Não, ele... É o Ted Cruz, então ele mesmo, do Texas, se não me engano, o senador do Texas. Ele mesmo, obrigado. Então, eles estavam respondendo. E o Jack Dorsey é que está em inglês. O vídeo está em inglês. Se tivesse legenda, a gente colocava agora no programa. O Jack Dorsey ficou incomodado, ficou sem saber o que falar. Porque o Ted Cruz, o senador Ted Cruz, perguntou para ele, não existe censura? Isso não é censura? Sim. E aí ele ficou sem jeito, mas na verdade sim, censura. Existe sim esse oligopólio das Big Techs, como o Leonardo estava explicando, né? E esse controle está nas mãos. A gente hoje faz tudo através das Big Techs. É difícil você pegar e falar, vamos abrir um veículo, um site. Você depende de Twitter, de YouTube, de Instagram, para conseguir veicular. Ah, mas Timóteo, tem as redes conservadoras, o Parler. Gente, vamos cair na realidade, é difícil. É uma bolha, como é que você vai? É uma bolha. Como é que você vai veicular conteúdo? Né? Como a Brado Rádio, a proposta inicial foi sempre essa, não falar só ao público Red Pill. Falar para todo mundo, falar com a tia do Zap, com o cara que não entende, está chegando agora, que nunca leu o livro do professor Olavo, vai ler depois. A proposta é essa. Como é que eu vou começar uma rádio conservadora sem redes sociais, sem mídias sociais convencionais? A gente tem que chegar no público normal, fora da bolha. E eles fizeram aí, Timóteo, fecharam um cerco praticamente, né? Curiosamente, se a gente voltar 4 anos atrás, eles inventaram lá a narrativa de que as redes sociais serviram de propagação de fake news para eleger o Trump. E aí foi até ridículo, porque eles inventaram lá uma interpretação de que a Rússia teria ajudado e tal, e a gente sabe muito bem que, na verdade, existe o bloco russo-chinês que tenta interferir diretamente na política dos Estados Unidos, e eles até simulam ali uma suposta briga entre China e Rússia dentro da interferência que eles fazem nos Estados Unidos, que não acontece de fato. Mas aí, sob essa justificativa, eles passaram a, no primeiro momento, brecar algum tipo de informação conservadora, de direita, de viés mais anti-esquerdistas. E aí agora eles partiram praticamente para tudo ou nada, né? Você coloca uma publicação e automaticamente já tem lá a informação embaixo, que ali se trata... E não tem nada a ver com eleições, você já percebeu isso? Fake news. Não, se você cita algo indiretamente relacionado às eleições, e chega ao cúmulo do ridículo mesmo, porque tem casos assim, por exemplo, eu vi no auge ali da fraudemia, tinha na verdade um vídeo de uma médica negra, não lembro exatamente o nome dela, americana, que ela falava sobre a questão da simulação das mortes, do número de mortes que estavam sendo adulterados. No caso lá específico, ela se referia ao fato de que as estatísticas de mortes, por exemplo, com pneumonia, estavam sendo atribuídas às mortes do Covid e tudo mais. E aí você publicava o vídeo sem você, na verdade, inclusive nem fazer uma interpretação, ou então você colocava assim, esse vídeo, o que você acha disso, né? Um vídeo de uma médica que está ali no atendimento do dia a dia. Ela era chefe de um determinado departamento lá de saúde, de um determinado estado, não lembro exatamente qual foi. E aí a publicação era automaticamente excluída pelas redes sociais, todas elas, né? Então, assim, sobre a suposta justificativa de combater a desinformação. E aí você vê, ao mesmo tempo, eles colocam lá
as agências de checagem vinculadas a eles, dando todo tipo de desinformação, colocando mentiras como se fossem verdades. É um absurdo mesmo assim, um grau de manipulação que aqui existe no mundo hoje, que de certa forma era assim, algo impensável mesmo. Por mais que fôssemos pessimistas, jamais a gente poderia imaginar há pouco tempo atrás que chegaríamos assim nesse patamar, Timóteo. Sabe o que é, né? O Ministério da Verdade. Já leu já? Sim, sim. Ministério da Verdade. Deixa eu ler o superchat do Márcio Roberto. Nenhuma novidade. A Igreja Anglicana só está servindo ao propósito pelo qual foi criada: subverter os princípios cristãos. Um rei absolutista que foi repreendido pela Igreja Católica Apostólica Romana na prática de adultério. Valeu, Márcio. Um abraço para você. Muito obrigado pelo superchat. Lembrando para você que nos assiste aí no YouTube, nos ajude, meu irmão. Superchat. Coloca um texto aí como muito bem fez o Márcio. Nos ajude. Coloque o seu comentário sobre este programa. Eu tenho um trecho importante, aliás, eu conversei com ele hoje, com essa pessoa que você vai assistir aí no vídeo e você na rádio vai ouvir. Só cuidado para não dar problema no áudio, a gente vai colocar na íntegra um trechinho só. Essa pessoa, na minha opinião, é uma figura. Eu nunca vi uma pessoa ganhar dele no debate. Eu acho que a internet já conhece, mas eu queria colocar esse trecho no programa e eu quero ouvir do Leonardo Dias para a gente encerrar o programa. O que ele acha desse vídeo, desse comentário. Solta aí. Duas malditas, famigeradas e indecentes semanas! Nós estamos no final do ano e tem filho da puta gado maldito que merecia pior, que tá defendendo a quarentena. Vocês mereciam pior. Vai colocar de novo. Coloca de novo, coloca desde o início. Duas malditas, famigeradas e indecentes semanas! Nós estamos no final do ano e tem filho da puta gado maldito que merecia pior, que tá defendendo a quarentena. Vocês mereciam pior. Não há ditadura suficiente para punir vocês que defendem essas quarentenas, que usam máscara sem ninguém obrigar, que defendem vacina igual o Arthur Duval, o pior desgraçado, mau caráter que eu já tive o desprazer de conhecer na política paulista. O Arthur Duval defende vacina obrigatória e vem se dizer defensor da liberdade. Ele não terá lugar junto a Jesus e a Maria, não terá. E nem quem votar nele, estão me entendendo? Pau mandado do PSDB, MBL inteiro, Arthur Duval, São Paulo mandado da nova ordem mundial, quiseram fazer impeachment contra o Bolsonaro, estão me entendendo? Defenderam lockdown, defenderam vacina obrigatória e o Arthur Duval se candidatou sem chance de ganhar com o único intuito de tirar votos da direita e colocar Boulos e Covas no segundo turno. Maldito seja o MBL, eu amaldiçoo todos e cada um de vocês! Pô, agora já é meu. Tá preso. Não vou mais fazer isso. Ah, chega! Você defende quarentena, porra! Vai embora! Ô, Paulinho, não vai! Tá aí o Paulo Cogos, rapaz. Ai, 8 horas e 1 minuto. O Paulo Cogos, todo mundo dá risada dele, né? Ele foi no Pânico semana passada, se não me engano, né? E aí aquele boçalzinho do Samidana, né? Falando, quis questioná-lo, tomou um pau. Não falou nada. Aliás, ele não disse nada, né? Foi na internet que ele tomou um pau. Ninguém consegue refutar o Paulo Cogos, né? O anarcocapitalista, com uma ideia que é utópica, né? Que é algo muito impossível. Mas se você pensar até chegarmos naquilo que ele defende, são coisas interessantes. Ele defende a liberdade e a ausência total de Estado. O que você acha do Paulo Cogos? Olha, assim, ele é uma figura e tudo mais, é engraçado, mas ele... fala o correto, Timóteo. Fala. Eu concordo, costumo concordar com praticamente tudo que ele Também, fala. eu também. Inclusive é interessante porque ele se posiciona como anarcocapitalista e tudo mais, mas ele sempre faz questão de... Eu conheço ele há muitos anos, assim, da internet. Você conhece pessoalmente também? Não, eu tive a oportunidade de ter um contato com ele pessoalmente uma vez só. Ele veio fazer uma palestra aqui em Salvador, mas isso já tem uns 4, 5 anos mais ou menos. E ele, na realidade, defende tudo que a gente defende também. Ele seria um conservador, inclusive porque ele coloca lá, muito claramente, que o discurso de que não deve existir Estado
tem que ser colocado em pauta para que o Estado seja menor, né? É a questão de você empurrar o espectro político. É isso que eu acabei de falar, veio no caminho da... Então a maneira dele se posicionar e tudo mais, os trejeitos aí as pessoas até não levam a sério, mas ele é, sem dúvida nenhuma, um personagem interessante aí que surgiu. Rapaz, ele é muito preparado. Ele é muito e essa preparado. questão que ele coloca dos liberais, sem dúvida nenhuma, é um problema sério, porque imagine, os liberais, a moda brasileira, são aqueles que defendem vacina obrigatória. Vacina obrigatória, que você fique preso dentro de casa. E é como a gente falou ontem aqui, são liberais apenas da cintura para baixo. Né? Os laranjetes do Partido Novo, esse pessoal do MBL. E eles estão comemorando aí, viu? O pessoal que é de São Paulo sabe muito bem do que eu estou falando. O Arthur do MBL, ele teve, na verdade, 10% dos votos. 10%, Diogo? Só que a grande realidade é porque isso foi fruto da ausência de opção. Ele teve certamente ali muitos votos de bolsonaristas que chegaram lá na urna e olharam assim, pô, eu vou votar em quem? E chegaram lá, não vou em Covas, não vou no Russomano, pelo histórico dele, e foram ali no menos pior, assim, não vou votar no demônio menos pior. E aí votaram nesse aí, ele está começando a comemorar achando que o MBL, em tese, tem vamos dizer assim, uma certa notoriedade fora do bolsonarismo, que na verdade não tem. Para quem está acompanhando de fora aqui, que não é da Bahia, só para ter uma ideia, o representante do movimento do MBL teve 40 votos para vereador aqui numa cidade da região metropolitana, né? E os que foram eleitos aí do MBL são, na verdade, dissidentes do movimento. 8h04, um abraço para você que nos ouve. Olha, lembrando o seguinte... Eu tô querendo entrevistar o Paulo Cogos. Tem um tempo já, consegui o zap dele hoje, mandei uma mensagem, mas não sei se é ele, não sei se foi outra pessoa que respondeu, um número apareceu, um buquê de rosas na foto, eu não sei se ele mudou, ele falou, gostaria de ser entrevistado sim, não sei. Então, vá na rede social do Paulo Cogos, ele só tem Instagram. Como ele mesmo diz, no Twitter ele é persona não grata, então ele não tem Twitter, só Instagram. Vá no Instagram do Paulo Cogos, escreve lá, Cogos, dê uma entrevista a Brado Rádio. Cogos, vá a Brado Rádio. Eu estou tentando contato com ele. Isso, o Diogo disse aí, o Diogo da produção. Coloca aí, hashtag Cogos na Brado. Você que me assiste aí, vai lá no Instagram dele, hashtag Cogos na Brado. A gente quer entrevistar essa figura. A gente brinca da risada da linguagem, do estilo dele. Sim. Mas ele é muito preparado, muito. Ele foi lá no Pânico, eu estava contando, e ninguém teve coragem de fazer muito questionamento, porque ele arrebenta, cara. Olha só, Timóteo, no início assim do vírus chinês, da fraudemia, né? Eu me lembro muito bem, e eu não tenho por que esconder isso. Lá no início, todo mundo estava, muita gente caindo nesse conto aí da narrativa da mídia sobre a suposta letalidade do vírus. Muitos que hoje dizem que nunca caíram, que sempre estiveram em alerta. E eu me lembro que o Paulo Cogos estava lá, falando exatamente que era uma fraude e tudo mais. Eu falo no início ali de março, abril, porque teve muitos que se consideram conservadores, mas demoraram realmente para sair da narrativa midiática e ficar em casa, entendeu? Vergonhosamente ficar em casa realmente. E o Cogos fazia análises ali que era muito parecido com a minha maneira de pensar. Eu ficava praticamente isolado falando, aí o pessoal mostrava aquelas imagens lá da Itália, dos caixões. Aí eu falava, não, mas não tem sentido isso. Aí eu pegava o número, a média de expectativa de vida da Itália, mostrava que aquela região da Itália ali morria tantas pessoas por ano, todos os anos, né? A região da Lombardia, isso logo no início do mês de março, né? Quando eles apressaram o golpe. Eu me lembro muito bem que teve um evento, se eu não me engano, no dia 16 de março, e o Bolsonaro, pela primeira vez, foi a primeira vez que o Bolsonaro deixou muito claro que ele iria para cima realmente do sistema. Ele fez um discurso muito duro contra o Alcolumbre, contra o Maia e contra os ministros do STF. E ali, logo em seguida, naquela semana, eles deflagraram ali, anteciparam talvez um plano para a questão da fraudemia e a imposição do fique em casa. E eu me lembro que o Paulo Cogos foi uma das pouquíssimas vozes aí dentro da direita. É claro que ele tem uma notoriedade maior do que a nossa, a gente também estava nessa linha, mas que defendeu efetivamente, mostrou, e hoje faz muito claro. Hoje, praticamente, só com todo respeito, você que ainda acredita que o vírus matou 200 mil pessoas, você é um débil mental. Porque, na verdade, morreram muitas pessoas de
de pneumonia, de doenças respiratórias e até de AVC e etc., e que engrossaram as estatísticas do coronavírus, né? Talvez quase a totalidade dessas mortes aí não podem ser atribuídas ao coronavírus, né? E o Coco estava com essa linha já desde antes. É isso aí, 8 horas e 7 minutos. Luiz Fernandes, meu irmão, super chat, aliás, é um super sticker, ele mandou. Abraço, meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe você e sua família. E tem aí, né, mandaram pra gente o card do MBL, né, do vencedor, grande vencedor em Lauro de Freitas, né? Tem aí o card, coloca aí. Foi 41, eu até tirei um voto do rapaz. Coloca aí, pô. Tá aí a homenagem do MBL Bahia, provando cada dia mais a sua força política. 41 votos, não é brincadeira não, viu? É verdade, rapaz. É o que você disse ontem, Alexandre Aleluia disse em outro programa, o Gervaso disse hoje, né? A imprensa querendo pegar um exemplo aí, um exemplo não, pegar um grupo e falar que esse grupo é de direita, né? E pegaram o movimento Brasil Livre Bahia e tá aí a humilhação. Foi isso. Agora, aí. Timóteo, vamos falar um pouquinho sério para encerrar o programa, não é isso? Vai lá, manda ver. Eu queria falar sobre, e aí o pessoal não vai entender que eu estou criticando o presidente, pelo contrário, quem me conhece sabe que eu sou um dos maiores apoiadores de Bolsonaro aqui na Bahia há muito tempo, muito antes até de isso ser um modismo. Mas é algo muito perigoso. Aí estou vendo algumas interpretações de formadores de opinião, de youtubers da direita, dizendo a esquerda foi derrotada nas eleições municipais. Isso não existe. Pelo contrário, o PT perdeu um certo número de prefeituras. O que a gente pode verificar na prática foi um avanço de um centrão ocupando mais prefeituras, o DEM e outros partidos que aumentaram o número aí. Mas teve um avanço do PSOL muito grande nas cadeiras legislativas e, infelizmente, eu estou vendo aí, eu acho que o ministro Ramos e até o presidente endossou essa interpretação aí com uma postagem ontem, não foi isso? De que a direita venceu, mas isso não pode, a gente pode ter essa interpretação não, Timóteo. Porque o centrão é cada vez mais esquerdizado, né? Se você pegar hoje um discurso de um político padrão de centro, você vai ver que ele está defendendo tudo praticamente que a esquerda sempre defendeu, né? Ideologia de gênero, inclusive, a questão de um Estado inchado e tudo mais, em linhas genéricas aí. Qualquer um pode comprovar, é só pegar aí da sua cidade que eu estou falando, quem é que foi eleito, e ver se esse cara pode ser considerado de direita, efetivamente. Então isso é preocupante, porque na medida em que o presidente faça esse discurso, a gente vai estar lá na frente em um cenário talvez pior do que a gente tinha em relação ao chamado Teatro das Tesouras, onde muita gente interpretava que o PSDB era supostamente de direita, né? No auge do Teatro das Tesouras, eles avançaram tanto que o PSOL fazia um discurso que o PT era de um partido de direita, um partido moderado e etc., e o PSOL era de esquerda, né? Eles foram avançando dentro do espectro, e aí o movimento, sobretudo capitaneado pelo professor Olavo de Carvalho, conseguiu desmascarar isso. Veio o Bolsonaro e pela primeira vez constituiu realmente uma direita forte no Brasil, com perspectiva de viabilidade eleitoral, mas aí a gente não pode regredir. Então cobrar realmente, avançar sem retroceder 1 milímetro do que a gente chegou até aqui, Timóteo. Tá certo, é isso aí. Aliás, você disse ontem também, né? Importante. Gente, muito obrigado, são 8 horas e 11 minutos, o pessoal tá falando aí, eu vi no chat, já acabou o programa? Amigo, amanhã 9 horas tem mais, né? Nós fizemos hoje de manhã o Hora 360, primeira edição, e amanhã às 9 tem primeira edição do Hora 360 aqui na Brado Rádio. Muito obrigado para você que nos ajudou aí no Superchat, muito obrigado para você que entrou no Apoia-se e você que ficou até agora aí no YouTube e na Brado Rádio. Você que me ouve em todo o Brasil, fique agora com uma programação musical de qualidade. Para você do YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Leonardo, muito obrigado, até amanhã, cara. Valeu, obrigado, Timóteo, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Boa noite a todos. Um abraço, boa noite, até amanhã às 9 horas. Hora 360. Hora 360. Brado Radio. Brado Radio. Brasil.
grande dia chegou. Já está no ar o aplicativo do Conexão Política, o primeiro portal de notícias conservador brasileiro a ter um app. Baixe agora, disponível na Google Play e na Apple Store. Prado Radio. Brasil.